Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje o restante da trajetória de sucesso do Vectra. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No vídeo anterior, acompanhamos a chegada da segunda geração do Vectra e toda a sua trajetória de sucesso pelos anos de 96 a 2005, se tornando um dos sedãs médios mais vendidos do Brasil. Se você ainda não conferiu a segunda parte, dê uma pausa neste vídeo e confira! E para você que já estava contando as horas para conferir a última parte, vem comigo! Se prepare, pois iremos viajar pelas linhas modernas e sofisticadas da terceira geração do Vectra. O ano era 2005 e nada da terceira geração do Vectra aparecer por aqui. Em 2001, a Opel já havia lançado o Vectra de terceira geração na Europa, mas a Chevrolet na época anunciou que não tinha planos de trazê-lo para o Brasil. 4 anos havia se passado e nosso Vectra de segunda geração já estava cansado e principalmente ultrapassado frente aos fortes concorrentes. Foi então que a General Motors anunciou que estava projetando um modelo inteiramente brasileiro, numa clara tentativa de cortar gastos. Todo este suspense acabou em outubro de 2005, quando era lançado no Brasil o Vectra C, de terceira geração, ou apenas Novo Vectra, como também ficou popularmente conhecido. Totalmente remodelado e diferente do modelo europeu, o novo Vectra brasileiro chegava baseado na plataforma do Chevrolet Zafira e com desenhos do Opel Astra europeu. Aliás, para muitos, este Vectra era, na verdade, um Astra sedã restilizado, com algumas alterações estéticas e de mecânica. Na época, a Chevrolet fez suspense para mostrar como ficou o novo Vectra em seus comerciais. Acompanhe comigo. Reserve já seu Vectra numa concessionária Chevrolet. Reserve já seu Vectra numa concessionária Chevrolet. Todo este suspense causou uma grande euforia no mercado e rapidamente o novo Vectra se tornou o carro da moda na época, agradando em cheio os consumidores. Com relação aos Vectras anteriores, o visual do novo Vectra brasileiro era inovador. Muitos vincos na lataria, linha de cintura alta e um estilo mais moderno, alinhado ao mercado mundial. O emblema da Chevrolet passava a ser dourado, mas permanecia presa ao círculo e cortava o filete cromado. Mesmo baseado em um carro de segmento menor, ele cresceu. O comprimento foi para 4,61 metros e a largura foi para 2,01 metros. O porta-malas ganhou mais espaço, subindo para 526 litros.
Na publicidade, a Chevrolet do Brasil, depois de muito suspense, finalmente revela como ficou o novo sedã médio da marca. Acompanhe o comercial. O novo Vectra chegava com um pacote de equipamentos de peso. Lançado inicialmente em duas versões de acabamento, Elegance e Elite, trazia o interior muito elogiado na época. Ganhou mais espaço interno e ficou mais luxuoso, trazendo instrumentos muito bem iluminados e detalhes dignos de um carro de luxo, como, por exemplo, saídas do ar-condicionado para os ocupantes traseiros e apliques de madeira na versão Elite, a top de linha da marca. O Vectra Elegance saía de fábrica com motor Flex Power 2.0 de 8 válvulas, que chegava a 127 cavalos de potência com etanol, praticamente o mesmo do Vectra anterior, só que agora com a opção do bicombustível. Já o Vectra Elite, o mais completo, vinha com um novo motor Flex Power 2.4 de 16 válvulas, que chegava a 150 cavalos com etanol. Trazia também exclusivas rodas Aro 17, sistemas de áudio para 6 CDs, limpador de para-brisa automático, retrovisores retráteis e câmbio automático de 4 marchas. A versão mais luxuosa trazia como opcional o sofisticado teto solar elétrico. A General Motors não tinha dúvida em afirmar: o novo Vectra é o melhor veículo já criado, desenvolvido e fabricado no Brasil pela Chevrolet em 80 anos de história. Segundo a GM, seu novo visual já era modelo para as futuras linhas da Chevrolet no Brasil. Aliás, o novo Vectra foi o primeiro carro da marca a usar a famosa gravatinha dourada. E a preocupação da Chevrolet em levantar a bola do seu sedã tinha uma razão. Aliás, duas razões: Toyota Corolla e Honda Civic, que em 2006 estreou sua 8ª geração, passando a ser conhecido como New Civic. Ambos deixavam o novo Vectra para trás e seguiam firmes na liderança. A Chevrolet queria oferecer não só um automóvel com tecnologia de ponta, conforto e qualidade. Queria também poder oferecer ao consumidor um carro com um preço compatível à realidade brasileira. Foi pensando nisto que a Chevrolet decidiu ressuscitar a versão Expression do Vectra, que chegava com uma configuração mais simples e sem tantos equipamentos de luxo, colocando o novo Vectra com um preço mais competitivo no mercado nacional. Você precisa mesmo fazer tudo isso toda vez que a gente sai de carro?
Vectra. Você vai entender quando tiver um. Com o lançamento do novo Astra hatch na Europa, a GM decidiu trazê-lo para o Brasil em 2007, só que com o nome de Vectra GT. Para muitos, foi um grande fiasco. O Vectra esportivo não foi muito bem aceito pelo mercado brasileiro e suas vendas não foram animadoras. Foi então que mais uma vez a Chevrolet decidiu mexer na configuração do novo Vectra. Em 2008, era lançado no Brasil o Vectra Elite com motor 2.0 de 8 válvulas, aumentando assim a gama de opções do modelo para os consumidores, além de oferecer seu modelo top de linha por um preço mais acessível. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Vectra Elite 2.0. Para um ator ser completo, ele precisa ser muitos. Para um carro ser completo, ele só pode ser um. Novo Vectra Elite 2.0. Para quem quer tudo, um carro único. Este Vectra Elite, mais manso, chegava equipado também com sistema de navegação por GPS de série, o que ainda era considerado uma novidade, já que o primeiro carro nacional a oferecer esta tecnologia foi o Vectra GT em 2007. Tal dispositivo ainda não era integrado no painel, mas vinha acoplado no retrovisor do veículo. Este é o Vectra Elite 2.0. Ele tem teto solar com acionamento elétrico, airbags frontais e laterais, motor Flex Power, rodas de alumínio aro 17, GPS, sensor de chuva, transmissão automática. Vectra Elite 2.0. Para quem quer tudo, um carro único. A confusão provocada pela General Motors do Brasil envolvendo os desenhos do Vectra brasileiro e as versões do Astra europeu levaram a muitas críticas. O resultado foi a queda de vendas no mercado, continuando a ser derrotado pelos nacionais Corolla e Civic, bem mais modernos e em sintonia com o mundo. Como que num último suspiro e na tentativa de se redimir, a Chevrolet lança em fevereiro de 2009 o Vectra Next Edition, um Vectra remodelado e alinhado ao DNA global da marca, que chegava com uma nova grade frontal exibindo uma barra na cor do veículo e a famosa gravata dourada da Chevrolet, que agora ficava maior e sem o aro cromado, além de um novo conjunto de faróis e para-choques. Acompanhe o comercial de lançamento do Vectra Next Edition. É tudo uma questão de raciocínio. Juntando todas as peças, só resta um carro. Chegou o Vectra Next Edition. Para quem quer tudo, um carro único. Além das mudanças no visual, o Vectra Next Edition, lançado já como modelo 2010, ganhou apenas leves retoques na carroceria, como retrovisores com seta, pequenos retoques no porta-malas e nas lanternas traseiras. Já o interior do sedã, apesar de receber novos revestimentos dos bancos e portas, permaneceu basicamente o mesmo daquele lançado em 2006. Destaque para o aumento de porta-objetos, o que fez a marca sacrificar as saídas do ar-condicionado para os passageiros do banco de trás. Sob o capô, o novo Vectra Next Edition trazia um motor 2.0 de 8 válvulas, que ficou mais potente, com 12 cavalos a mais, chegando a 140. O novo motor era ainda mais econômico e mais ecológico, alinhado às normas antipoluentes da época. Já o motor 2.4 de 16 válvulas era aposentado definitivamente. O novo sedã da Chevrolet chegava nas versões Expression e Elegance, com
câmbio manual, e o Elite, oferecido apenas com câmbio automático. O ano de 2010 passou e as novidades do Vectra Next Edition não empolgaram tanto o público. Sem contar que o pior estava na concorrência, pois apesar de se tornar um dos sedãs médios mais vendidos do Brasil, o Vectra sempre esteve atrás do Honda Civic e do Toyota Corolla, ficando à frente apenas do Fiat Linea, do Ford Focus, Citroën C4 Palace e do Renault Megane. Foi então que a Chevrolet decidiu colocar um ponto final na história do seu famoso sedã, lançando novamente a série especial Collection, mostrando que morrer com dignidade era uma arte do nosso glorioso Vectra. Resgatando a homenagem que fez à segunda geração do sedã em 2005, o Vectra Collection 2011 também foi uma edição limitada de despedida, onde foram produzidas apenas 2.000 unidades, as quais, para garantir exclusividade aos modelos, vinha com os manuais numerados de 1 a 2000. Em seu interior, trazia bancos de couro personalizados com faixa verde e a descrição Collection. A mesma inscrição vinha gravada dentro dos mostradores do painel de instrumentos. Era oferecido apenas na cor verde Lotus metálica. Acompanhe o comercial de lançamento da linha 2011 do Vectra. Você tá no escritório, você jogando squash. Você, único como seu carro. Chevrolet Vectra 2011. Para quem quer tudo, um carro único. Foi então que, em setembro de 2011, o glorioso Vectra encerrava sua trajetória de 18 anos no Brasil, dando lugar ao Chevrolet Cruze, nascido na Coreia do Sul e desenvolvido pela marca asiática Daewoo. O Vectra escreveu uma importante história na indústria automobilística brasileira, tornando-se, com o passar dos anos, um dos mais desejados automóveis da indústria nacional, devido ao seu luxo, design e tecnologia. E mesmo não sendo mais produzido, o Vectra continua sendo hoje um dos grandes produtos da General Motors do Brasil, mantendo uma fiel legião de fãs por todo o país. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou de conhecer a trajetória do Vectra, deixe seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Vectra, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Não deixe de conferir os canais parceiros indicados aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.